Texas, o estado da estrela solitária, com cidades em rápido crescimento, uma enorme chegada de novos moradores e um ótimo churrasco. Um lugar onde tudo é maior, melhor e surpreendentemente barato, quase sem impostos. Bem, essa é a reputação. Mas a realidade é muito mais complicada. Na verdade, um estudo de 2023 da CNBC descobriu que o Texas era o pior estado dos Estados Unidos para se viver, ficando apenas à frente do deserto escaldante do Arizona. Como isso é possível? Vamos dar uma olhada mais de perto, na verdade, sobre o Texas que ninguém comenta. Vamos começar pelo básico, o clima. Embora o clima do Texas pareça mais ameno que em muitos estados, especialmente para quem vem do norte gelado, ele também pode ser bastante extremo. O estado está localizado no centro do corredor dos tornados, que é exatamente como o nome indica. Basicamente, muitos tornados passam por lá, destruindo tudo em seu caminho. O Texas está entre os 5 estados com mais tornados nos Estados Unidos da América, com média de cerca de 120 por ano, ou seja, 1 a cada 3 dias. Moradores do norte do Texas precisam de abrigo subterrâneo próximo, pois enfrentam mais tornados que a maioria. Se esconder no subsolo protege contra tornados, mas não é possível levar a casa junto. Ventos de 402 km por hora ou 250 milhas, não combinam com telhados e paredes. Isso significa que, a menos que você tenha um seguro contra tornados realmente bom, geralmente extra e específico, o que é improvável, como você verá mais adiante, os tornados podem causar um prejuízo devastador nas suas finanças. Se você está no Sudeste, não precisa se preocupar tanto com tornados, mas vai ser atingido por furacões. Quase nenhum canto do estado escapa dos desastres naturais. Por estar no Golfo da América, antigo Golfo do México, o Texas tem costa e cidades do interior especialmente vulneráveis. Como algumas das maiores cidades do Texas, como Houston, a 4ª maior do país, ficam na costa, isso gera um grande problema. Em 25 de agosto de 2017, o furacão Harvey atingiu o nordeste de Corpus Christi, chegando à categoria 4 ao avançar para a costa do Texas. Ráfagas de vento destruíram o aeroporto internacional e causaram danos severos às cidades costeiras, destruindo centenas de casas e comércios na região de Rockport e Fulton. A água e energia foram cortadas por semanas, algo que ocorre com certa frequência no Texas. 103 pessoas morreram no estado, e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estimou o dano total em cerca de 125 bilhões de dólares, embora alguns números sejam ainda maiores. A temporada de furacões deve piorar com o tempo por causa das mudanças climáticas, aumentando o risco de viver na costa do Texas. E, como se não bastasse, o Texas frequentemente sofre com incêndios florestais devido ao clima seco e quente em grandes áreas do estado. Em fevereiro de 2024, o incêndio Smokehouse Creek começou após um poste derrubar uma linha de transmissão. Ele cobriu mais de 1,1 milhão de acres ou 445.154 hectares em uma semana, queimando uma área maior que Rhode Island. O dano foi tão intenso que acabou sendo o maior incêndio da história do Texas e o 9º maior incêndio da história dos Estados Unidos. Nem falamos do granizo gigante, das enchentes e das tempestades. Essa cornucópia de desastres naturalmente começou a afetar a capacidade dos proprietários de conseguirem seguro. O risco de eventos climáticos extremos cresce com as mudanças climáticas, levando seguradoras em Houston e arredores a cobrar prêmios altos ou recusar cobertura a proprietários. Segundo o Bankrate, o Texas é hoje o 6º estado mais caro para seguro residencial, com prêmio anual médio acima de $4.000 para casas de $300.000. O Insurify prevê que, devido ao clima mais severo, o Texas ficará em 5º lugar até o final de 2025. O clima está piorando tanto assim no estado da estrela solitária. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica observou que, no início dos anos 2000, o Texas registrava cerca de 2,5 desastres climáticos por ano, com prejuízos bilionários.
Já em meados da década de 2020, esse número subiu para 8,5 desastres climáticos por ano. E isso teve impacto sério tanto nos moradores antigos de áreas propensas a furacões, quanto nos recém-chegados que foram ao Texas em busca de imóveis acessíveis. Atualmente, muitos enfrentam prêmios de seguro altíssimos ou até o risco de as seguradoras negarem cobertura às suas casas no ano que vem. Outras regiões do estado têm ventos fortes. Murilo, no Texas, foi considerada a cidade mais ventosa dos Estados Unidos da América. Devido à relativa falta de vegetação e umidade nessas regiões, as tempestades de poeira podem ser intensas. E isso é antes mesmo de mencionarmos o ar, mas vamos chegar lá em breve. É assim que Denton, Texas, fica durante uma tempestade de poeira. Por mais estranho que pareça, é o mesmo estado que sofre com secas também sofre com enchentes. Esses extremos também fazem com que o uso de água seja restrito para garantir que haja para todos. Mas ao menos nos verões quentes e úmidos do Texas, dependendo da região, você pode contar com o ar-condicionado para se refrescar, certo? Bem, talvez. O Texas tem uma rede elétrica única, e não de um jeito bom. Ela é, em grande parte, isolada do resto dos Estados Unidos, reflexo do forte senso de independência do Estado que chega até as linhas de energia. Para entender a obsessão do Texas por independência, confira um pouco da história. O Texas já foi parte do México até se revoltar e se declarar uma república independente. Foi uma nação soberana por quase 10 anos, de 2 de março de 1836 a 19 de fevereiro de 1846. A secessão ainda é uma questão frequentemente levantada por alguns políticos e cidadãos do Texas, quando a política federal não parece estar indo a favor deles. Pesquisa de 2024 da Redfield and Wilton Strategies revelou que 33% dos texanos apoiavam a secessão. Apesar de não ser a maioria, ainda é uma quantia relevante. Essa história de independência afetou a política do estado até hoje, já que os texanos frequentemente sentem que querem operar sem muita interferência do governo federal. A frase "não pise em mim" é frequentemente usada em protestos políticos para simbolizar o sentimento de independência do Texas. Isso também levou o Texas a querer controlar fortemente seus próprios assuntos, incluindo sua geração de energia. A rede elétrica do Texas costuma falhar justamente quando mais precisa, em parte por causa do ironicamente nomeado Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, o Electric Reliability Council of Texas. A rede costuma falhar em condições climáticas extremas, comuns no Texas. Você deve se lembrar quando o estado virou notícia em 2021, porque toda a sua rede elétrica falhou por vários dias durante a tempestade de inverno Uri. Uma tempestade de neve atingiu o estado, acumulando de 7 a 15 centímetros, 3 a 6 polegadas, em cidades como Dallas e Austin. Talvez isso não pareça uma quantidade enorme, mas em um estado que não está acostumado com esse tipo de clima, as pessoas ficaram sem eletricidade, aquecimento e água. Moradores acendiam fogueiras e se reuniam sob cobertores para se aquecer. No final, mais de 200 pessoas morreram devido à falta de serviços básicos e às temperaturas congelantes. A partir desse momento, muitos texanos ficaram ansiosos com a possibilidade de tempestades de neve ou frentes frias, incentivando uns aos outros a estocar água engarrafada, comida e papel higiênico, mesmo antes de temperaturas abaixo de zero, sem nenhuma tempestade à vista. Quando o termômetro marca 25 Fahrenheit, 4 abaixo de 0 Celsius, não é bom sinal para o estado, pois isso faz os cidadãos virarem sobrevivencialistas. Com certeza, o governo estadual aprendeu com seus erros e tomou providências após o fracasso público da rede elétrica, certo? Algumas pessoas até processaram a companhia elétrica. Infelizmente, o tribunal decidiu que a rede elétrica privada do Texas não tem obrigação de fornecer energia em tempos de crise. Enquanto o Texas achou pouco ter uma rede elétrica instável, também desregulamentou os preços dos serviços públicos. Isso não afeta quem tem contratos de energia com tarifa fixa, mas alguns texanos ainda usam tarifa variável. Quando é difícil fornecer energia, as empresas de serviços públicos aumentam muito os preços.
Por exemplo, durante a tempestade de inverno Uri, a Comissão de Serviços Públicos do Texas permitiu que o preço da eletricidade subisse para $9 por quilowatt-hora, em vez do preço usual de 12 centavos por quilowatt-hora, um aumento de 7.400%. Isso indica que o baixo custo da moradia no Texas, com preço médio de $339.500 em 2025, pode não compensar tanto. Mas vamos deixar de lado as grandes questões do Texas por um momento para focar em algo menor, bem menor. E isso seria o pássaro do estado do Texas, como alguns locais apelidam, também conhecido como a barata. Você sabia que Houston foi classificada como a cidade mais suja dos Estados Unidos da América? Ela ganhou esse título por vários motivos: altos níveis de poluição, falta de limpeza e as baratas. A cidade lidera o país em infestações de baratas nas casas. As infestações não ocorrem só em Houston, nem envolvem apenas baratas neste caso. Também há besouros enormes, mosquitos do tamanho de libélulas, escorpiões, formigas de fogo e tarântulas. Como disse um comentarista texano, quase toda a nossa fauna vai morder, picar ou te perseguir até você subir numa árvore. Mas deve haver outro motivo para tantas pessoas se mudarem para cá, incluindo Elon Musk, que transferiu sua sede para o estado para evitar os altos impostos da Califórnia. Bem, talvez sejam os impostos, porque o Texas não tem imposto de renda estadual. Pode parecer que todos ganham dinheiro fácil, mas os impostos ainda precisam vir de algum lugar, pois um estado, especialmente um tão populoso quanto o Texas, precisa funcionar. Então, de onde vem o dinheiro? A resposta: impostos sobre a propriedade. O Texas possui um dos maiores impostos sobre propriedade dos Estados Unidos da América, com mediana de 1,60% e 7% e média de 1,9%, acima da mediana nacional de 1,02%. Isso significa que a conta anual mediana de imposto sobre propriedade no Texas é pouco abaixo de $4.000, enquanto a média nacional é de $2.400. Mas esse não é o único imposto alto que o estado tem. Também possui uma das maiores taxas de imposto sobre vendas, chegando a 6,25%. Alguns municípios ainda adicionam até 2% de sobretaxa, fazendo com que, em certas áreas do 8,25% em quase todas as compras. Com isso, o imposto sobre vendas estadual fica em 13º lugar nos Estados Unidos da América, sem considerar os 2% adicionais cobrados por algumas áreas e empresas locais. Mesmo sem imposto de renda estadual, muitos não economizam ao se mudar para o Texas devido a outros custos ocultos. Além disso, os altos impostos sobre a propriedade, usados para quase tudo que um imposto estadual cobriria, geram outros problemas, especialmente nas escolas. Nos Estados Unidos da América, impostos sobre propriedade financiam escolas públicas locais. Mas no Texas, esse dinheiro vai para uma série de coisas que não são cobertas pelo imposto de renda inexistente, incluindo infraestrutura, setor de serviços públicos e saúde. Como resultado, o Texas ocupa uma posição relativamente baixa em educação pública, com preocupações persistentes tanto sobre a qualidade quanto sobre o conteúdo. Nos últimos 15 anos, o Estado aprovou leis polêmicas que limitam rigorosamente o que os alunos podem aprender, principalmente em temas que possam conflitar com crenças religiosas cristãs rígidas. Em certos casos, as escolas foram orientadas a fornecer informações falsas ou enganosas. Um exemplo recente foi no início de 2025, quando o Senado do Texas apresentou 2 projetos de lei. Um exigindo que os 10 mandamentos fossem exibidos em todas as salas de aula, e outro tornando obrigatório um tempo dedicado para oração durante o dia escolar. Quando legisladores contrários ao projeto disseram que isso viola a separação entre igreja e Estado, a legislatura do Texas os ignorou e aprovou os projetos de lei. Em defesa do projeto, o senador Mace Middleton disse: "Nossas escolas não são zonas livres de Deus." 166 líderes religiosos de comunidades judaica, muçulmana, cristã, sikh e budista assinaram carta contra o projeto dos 10 mandamentos, mas isso quase não mudou a opinião da legislatura. O Texas aprovou leis que dão mais poder a pais e conselhos escolares
para banir livros das bibliotecas. Eles enfatizaram que isso era simplesmente para impedir livros que contêm conteúdo profano, mas muitos educadores temem que, na verdade, isso acabe banindo livros que incluam qualquer conteúdo relacionado a gênero e sexualidade que possa ser interpretado como contrário aos princípios cristãos. Eles têm bons motivos para temer, já que o Texas também baniu iniciativas de diversidade, equidade e inclusão em todo o sistema educacional. Isso inclui proibir treinamentos ou programas que mencionem raça, etnia, identidade de gênero ou orientação sexual, o que muitos temem tornar a vida mais difícil para estudantes e educadores de minorias. Uma verdade frequentemente repetida pelos residentes do Texas é que, enquanto o Estado pode ser um lugar acolhedor para cristãos, pode ser muito mais difícil de lidar para aqueles que não são religiosos ou não são cristãos. Isso é ainda mais evidente fora das grandes áreas metropolitanas. A PEN América revelou que o Texas ficou em terceiro lugar nos Estados Unidos da América em proibição de livros, com 12 distritos banindo 538 obras. Ainda assim, não foi por falta de tentativa. Pais no Texas questionam frequentemente a presença de certos livros nas bibliotecas, já que o estado lidera o país em tentativas de proibição. Houve 93 tentativas separadas de banir mais de 2.300 títulos de livros só em 2022. Com tantas proibições de livros e leis estaduais na educação, não surpreende que um estudo da Wallet Hub aponte o Texas como um dos estados menos educados. Em 41º lugar, o estado está em 40, e nono lugar na porcentagem de pessoas com diploma nos Estados Unidos da América, pais, podem escolher escolas charter ou particulares, mas as particulares são caras, com média anual de $11.000 e valores maiores em cidades como Dallas e Houston. Assim, só texanos de classe média alta e ricos têm acesso, aumentando a desigualdade entre quem pode ou não pagar por boa educação. Escolas charter são gratuitas, mas enfrentam problemas, especialmente por não ficarem abertas por muito tempo. Entre 2020 e 2022, 55 escolas charter fecharam no Texas. Enquanto a pandemia ainda estava acontecendo, os alunos continuavam participando do ensino remoto, e as escolas públicas não chegaram nem perto desse índice de fechamento. E o problema não se limitou aos anos da pandemia. A Highland Park da Academia Jubilee de San Antonio fechou apenas 2 semanas depois do início do ano letivo de 2023. 210 alunos ficaram sem opções e os pais precisaram buscar soluções educacionais de última hora. Os dados mostram que 1 em cada 4 escolas charter fecha em até 5 anos após a abertura, e em 10 anos, 40% delas fecham no total. Os motivos são baixa matrícula em quase metade dos casos e fraude ou má gestão em 21,6% deles. O pai ou mãe texano médio costuma escolher entre uma escola pública problemática que incentiva a oração, uma particular cara ou uma charter com 50% de chance de fechar no meio do ano. Nenhuma das opções é ideal e para muitas famílias é uma aposta constante. Mas pelo menos eles estão pagando menos impostos? Bem, o que quer que os texanos economizem em impostos, eles podem acabar pagando em cuidados de saúde. O Texas tem um número absurdamente alto de residentes sem seguro, com 21,7% dos adultos sem seguro de saúde em 2023. Isso se compara à média dos Estados Unidos da América de 11%. Isso faz do Texas o estado com a maior porcentagem de residentes sem seguro do país. Portanto, o estado decidiu não expandir o Medicare para cobri-los, o que ocorre quando um estado rejeita impostos. Se vai se mudar, prepare-se para pagar por um bom plano privado ou obter um pelo trabalho. Você pode ir a um hospital público do estado, mas o sistema de saúde pública do Texas ficou em 42º entre 50 estados em 2020, então talvez não seja a melhor opção. Nada surpreendente, já que eles não recebem muito em impostos. Então, muita gente no Texas claramente não tem acesso decente à saúde. E isso não é o ideal, porque, bem, a saúde no Texas não é das melhores. O primeiro problema é,
Surpreendentemente, para um estado com tantas áreas abertas, a qualidade do ar. O Texas é o centro da indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos da América, e várias cidades que dependem dessas indústrias, principalmente no oeste do Texas, estão entre as mais poluídas do país. Para pessoas com asma e outros problemas respiratórios, viver no Texas, especialmente no oeste do Texas, é difícil. 2,3 milhões de pessoas no Texas vivem a menos de 800 metros de operações de petróleo e gás, que liberam mais de 8.500 toneladas de poluição no ar, incluindo substâncias como benzeno, formaldeído, metano e muitas outras. Grande parte do oeste do Texas, incluindo a maioria dos condados próximos a Odessa e Midlands, tem risco de câncer acima do nível preocupante da Agência de Proteção Ambiental. E como se não bastasse, Dallas foi considerada a segunda pior cidade dos Estados Unidos da América para alérgicos em 2023, devido ao alto nível de pólen e às condições empoeiradas do estado. Muitas pessoas que se mudam para o Texas desenvolvem alergias pela primeira vez. E há coisas muito mais mortais para se preocupar do que espirros, como o câncer. Em Odessa, por exemplo, que foi construída principalmente para trabalhadores da indústria do petróleo, a quantidade de poluição no ar é impressionante. Analistas do ar constataram que o sulfeto de hidrogênio estava 82 vezes acima do permitido em áreas residenciais, causando cheiro de ovos podres e sendo fatal a longo prazo. Na verdade, os moradores são fortemente aconselhados a nem beber a água. Mas esse não é o único problema do Texas. O estado possui algumas das cidades menos saudáveis do país, o que não surpreende. Em 2023, o Texas tinha taxa de obesidade de 35,5%, ficando em 18º lugar no país, longe dos melhores e piores índices. Em 2021, o estado ficou em 18º lugar nacional em taxas de mortalidade ajustadas por idade. Moradores locais tiveram incidência de doenças cardíacas quase 4% maior que a média dos Estados Unidos. A falta de acesso à saúde, combinada com desertos alimentares, uma culinária muito centrada em carne, poluentes ambientais e uma cultura intensa do carro que faz com que as pessoas levem vidas bastante sedentárias, causaram uma expectativa de vida relativamente menor no Texas. Os residentes vivem em média 76,5 anos contra 77,4 anos nos Estados Unidos. Falando em cultura do carro, há uma despesa que a maioria dos texanos não pode evitar: ter um carro e pagar pela gasolina. Até em grandes cidades como Houston e Dallas, o transporte público é limitado. Assim, 93% das famílias no condado de Harris, Houston, e 95,4% em Dallas, têm carro, colocando essas regiões entre as áreas metropolitanas com maior posse de veículos dos Estados Unidos da América. Em contraste, grandes áreas metropolitanas como Chicago e Washington, Distrito de Colômbia, tinham apenas 72,5% e 62,7% de domicílios com posse de carro. Isso não reflete uma diferença de renda entre as várias cidades. Em vez disso, isso destaca a dificuldade de se locomover em Dallas e Houston sem um veículo. Como o Texas foi desenvolvido após a popularização do carro, até grandes cidades são centradas no automóvel. É possível andar de ônibus, mas não é fácil nas grandes áreas metropolitanas do estado. Não há metrôs e os trens leves de Houston e Austin não atraem muitos moradores. A boa notícia é que a gasolina no Texas geralmente é bem barata, graças ao fato de o estado produzir muito combustível localmente. O preço médio na bomba é de 2,76 por galão, contra uma média nacional de 3,18 no final de maio de 2025. A má notícia é que os texanos ainda acabam consumindo muita gasolina, tanto que qualquer economia no posto pode ser rapidamente anulada pelo tempo gasto parado no trânsito ou dirigindo longas distâncias. E esqueça caminhar como alternativa. Em muitos bairros de grandes cidades, é quase impossível se locomover a pé. Áreas urbanas e suburbanas são tão voltadas para carros que cruzar uma rua principal pode exigir andar centenas de metros até um cruzamento seguro. Algumas ruas principais nem têm calçadas. Sem falar que, como o Texas é o segundo maior estado do país,
as distâncias de um lugar para outro costumam ser enormes. Os texanos precisam de um carro resistente ao clima severo e às estradas ruins do interior para se locomover. Como você pode imaginar, em cidades grandes onde o carro é a única opção, o trânsito em Houston, Austin e Dallas pode ser intenso. O congestionamento virou um problema grave e Houston está entre as 10 cidades com mais tráfego nos horários de pico. O tempo médio de deslocamento em Houston era de 29,8 minutos, um pouco abaixo de Los Angeles com 30,1 minutos, que é notoriamente uma das maiores e mais congestionadas cidades do país. O tempo médio de deslocamento em Dallas era um pouco melhor, mas apenas 27,8 minutos. Embora os governos estaduais e municipais garantam AOS texanos que estão trabalhando em grandes iniciativas de transporte público, a maioria dos texanos só acredita vendo. E isso não muda o fato de que o trânsito, neste momento, é um pesadelo. Tudo isso parece uma situação ruim até agora. Então por que os moradores não estão fazendo nada a respeito? Certamente eles podem votar pela mudança em que acreditam, mas muitos texanos estão perfeitamente satisfeitos com a situação atual. Quem deseja mudar leis estaduais pelo voto pode encontrar dificuldades, pois o Texas lidera na implementação de leis que suprimem eleitores. O projeto de lei número 1 do Senado do Texas foi criado para dificultar que muitos texanos votassem. Obstáculos foram criados para o voto pelo correio e a ajuda a pessoas com deficiência ou barreiras linguísticas foi bastante restringida, o que, segundo alguns, visava certos grupos demográficos políticos. Infelizmente, o projeto virou lei em 2021. Um juiz federal considerou partes ilegais por violarem a lei dos direitos de voto. Embora certamente haja muitas vantagens em viver no Texas, muitas pessoas não conhecem os custos ocultos e as realidades da vida no estado. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Faz diferença. Obrigado e até a próxima no Matpack.